Nem analisa Deixa eu botar tudo assim. isso. E qual que é o papel do gay nisso? Ficar como casado. Ah, brincadeira, não, que horror. Meu Deus, tu assiste quantas vezes esse vídeo, que eu nem lembrava dessas partes. Bota uma teta, bota uma lipo, tenta um negócio. Vai chegar uma hora que não tem o que fazer. Não tem o que fazer. O mundo, a Matrix, vai olhar pra tua mão e vai saber a idade que tu tem. Porque a mão não esconde. A mão não E sabe esconde. que eu acho muito, assim, o que eu percebi, que é muito complicado. Missão da vez: investigar eles. Por que eles fazem aquilo? Por que eles somem? Eles realmente pensam nisso? O que eles escondem? Onde vivem? O que comem? O que fazem? A missão não vai ser fácil. Cinco mulheres, um novo desafio. Eles são o tema. A missão? Decifrar o que dizem e o que deixam nas entrelinhas. Entre confidências, provocações e verdades não ditas. O jogo virou. Agora é entrelinhas com eles. Bora desvendar esse macharedo. O Barrendo. Vamos começar? Tô aqui implicando com a minha... Sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do programa Entre Linhas. E hoje nós temos um privilégio enorme de entrevistar uma pessoa que nos ajudou a construir esse projeto, mas, acima de tudo, é uma pessoa que todas nós temos um carinho muito especial. Conosco, Henrique Fellini. Ah, mas que introdução. Dispensa apresentações, né? Dispensa apresentações. Que legal. Quem prazer. é o Henrique Fellini? Uai, achei que era um podcast, não uma sessão de terapia. Agora já me peguei aqui pensando, nossa, quem é, né? Quem é Henrique Fellini? Sabe que essa é... Tá dando opinião. Essa é uma pergunta muito difícil de responder, porque ela é muito ampla. Em que sentido a gente busca responder isso profissionalmente? Então, o Henrique Fellini é um empresário que tem uma agência de marketing. É num sentido constituinte, eu sou filho da Márcia e do Tadeu. É num sentido cívico da coisa, eu sou brasileiro, tenho 28 anos, sei lá, sou de direita, sou gay, tem tantas características. Quando eu consagrei a Ayahuasca, o propósito é esse, né? Descobrir quem você é. Tentar tirar essas camadas que estão aí em cima da essência e responder. E aí você tenta responder, eu sou isso, não. Tentar responder sem dizer coisas que são perecíveis. O que de fato é perene em ser você. E aí, nesta consagração, saí de lá com uma resposta que me agrada bastante. Eu sou gentileza, criatividade e muita confusão. E me parece uma resposta bem satisfatória. Gentileza. Criatividade e muita confusão. Explique a confusão. Uma lei hermética, antes da ordem vem o caos, faz parte do universo. Então, para criar alguma coisa, é preciso fazer um milkshake aí, é preciso bater no liquidificador.
A vida é bem confusa. Devia ter um manual de como ser adulto, de como ser filho, de como ter uma empresa, de como ser um cidadão. Devia ter um manual, alguém devia ter criado isso já. Um cursinho. E aí é uma confusão que acaba nos intoxicando de alguma maneira. Tentar fazer sentido num mundo bem sem sentido é confuso. É confuso. Então, não tem como explicar a confusão, porque realmente ela é difícil. E da onde veio, Henrique, essa tua vontade de ser esta pessoa eu não é um influencer, eu não sei se é essa palavra que te define hoje no Instagram, mas mais que isso, um criador de conteúdo e uma pessoa que largou o direito para viver hoje esse mundo, esse universo digital. Quando me perguntam isso, eu costumo dizer que eu não me fiz um influenciador, fui feito. O que eu fazia era natural, me comunicava. O que eu pensava, o que eu sentia, o que eu consumia, minhas ideias, meus ideais, meus valores, princípios que são inegociáveis, e alguém se sentiu influenciado. Isso foi durante a vida toda. Durante a vida toda, dentro dos microcosmos que a gente vai ocupando. Fui presidente de turma, fui líder estudantil, fui orador da formatura. Então, sempre ocupei um espaço de influência sobre os outros. E o Yuval Harari, que é esse historiador israelense que é gay, né? Porque o gay sempre sabe das coisas, sempre fala umas coisas inteligentes. Ele diz, a única coisa que nos diferencia da besta, do animal irracional, é essa capacidade que a gente tem de viver em comunidade, um influenciando e sendo influenciado pelo outro. E na medida que o mundo migra para dentro do digital, a minha presença migra para dentro do digital e acaba sendo potencializada para dentro do digital de uma forma que me transforma em um influenciador digital. Mas não muito intencional, não. Foi uma coisa que alguém decidiu, uma marca percebeu, alguém validou. E aí começa uma trajetória onde eu me identificava muito mais do que no direito. Para mim, o direito sempre foi muito cinza. Foi sempre muito maçante, muito denso, muito sóbrio. E são características que eu não tenho em mim. E são difíceis de desenvolver. Então, entre desenvolvê-las ou explorar o que já era nato, eu optei por transbordar uma demanda de mercado, que é criar conteúdo. Sabe, eu mostro sempre pra Mayra que tem um vídeo teu pra mim que assim, se não é terapêutico, ele é terapia. Que é um vídeo muito aleatório de quando tu começou realmente no Instagram, que tu tava na Polônia. Que tu tava na Polônia. Pelo amor de Deus, não. Esse vídeo, quando eu tô num dia cinza, eu sempre assisto ele. Da sobrancelha. O da sobrancelha. Uau! Pra mim... Não é terapêutico, é traumático. Eu fui pra terapia por causa daquilo. Não, mas é que ele me mostra que assim... Tudo pode estar ruim, tudo pode estar uma merda, tudo pode piorar, dependendo do que a gente faz. Porque ele escala, né? Mas que tudo passa, sabe? Que se a gente lida com isso numa boa, dando risada, o problema que poderia ser o caos para alguém virou diversão para ti, para quem te acompanhava na época, e tudo bem, sabe? Tudo bem dar errado. Gabi. Esse vídeo, ele tem muitas camadas. Você foi parar na Polônia e o que esse vídeo quer que a gente vai ter que colocar um corte especial. Esse gancho é super legal para falar além do vídeo. Mas eu fui parar na Polônia. A resposta social, eu diria, para fazer um intercâmbio de direito internacional. A resposta Adorei a resposta social. verdadeira foi para fugir da vida que eu tinha construído aqui. Porque nós somos influenciáveis também, não é? E eu fui muito influenciável na minha juventude pela drogadição. Então eu tinha severos problemas com droga. Bastante, algo que se tivesse permanecido, provavelmente a minha vida não teria se desdobrado da forma que se desdobrou positivamente, de uma forma saudável. Então, partindo da ideia que a ambiência é soberana, o ambiente sempre vence o indivíduo, eu fui para o outro lado do oceano, para um país onde o inverno era menos 27 graus. E lá eu troquei a droga pela cultura, troquei a droga por novos amigos, troquei a droga por novas informações, me deparei com novas religiões, novas culturas, novos idiomas, novas culinárias. E aí, nessa medida, a gente acaba se deparando com novas versões de nós mesmos. E eu percebi que dava para ter uma vida
mais interessante do que só viver drogado. E este vídeo foi quando eu fui cortar o cabelo. Fui cortar o cabelo e eu não falava polonês, era a primeira semana. Quem é que fala polonês, pelo amor de Deus? E eu não sabia o que dizer, eu queria cortar um pouco o cabelo. E ela entendeu que eu queria deixar um pouco de cabelo. E ela passou uma máquina, gente, assim... Quando ela passou a primeira passada, uma coisa meio Camila, sabe? Como é que é? Laços de família. Passou aquilo e fez um caminho, assim. Falei, nossa, que bom para a primeira semana de intercâmbio, né? Conhecer pessoas novas, que bacana. Aí ela me deixou careca, completamente careca. Não satisfeito. Não satisfeito. E daí, assim, ele sai de lá Vou e ele embora. começa a gravar o vídeo. Tipo, fui cortar o cabelo e ela assassinou. Eu tô aqui, né, uma skin quimioterapia. Ele fala no vídeo, tipo assim, uma coisa bem... Quando o mundo não era tão cancelável né? assim, eu falei. E daí ele coloca até a foto do surto da Britney Spears, assim, né? E daí ele coloca, tipo, não satisfeito, brasileiro... Foi dar uma segunda chance, Meu né? Deus, tu assiste quantas vezes esse vídeo? Muitas, Eu nem lembrava dessas partes. muitas. Aí eu voltei lá porque eu queria fazer a sobrancelha. No mesmo No lugar. mesmo lugar. E tu, tipo assim, tu tinha que chancelar o negócio. Sim, é que eu sou fiel, eu queria voltar lá, investir naquele relacionamento com aquela mulher. Tu queria consertar a mulher, eu acho. Queria resolver aquilo. E aí eu falei pra ela, eu queria fazer a sobrancelha. Gente do céu. Ela passou cera quente ao redor da minha sobrancelha, botou uma fita e puxou. Quando ela puxou aquilo, eu senti um vento assim, muito ventando. Eu falei, nossa, deixa eu ver um espelho aqui, por favor. Meu Deus. Ela te arrancou a sobrancelha. Eu fiquei com uma sobrancelha assim, ó. Sabe a Eu tinha sobrancelha uma do Cristiano Ronaldo? Ele Era colocou a tipo, eu tinha uma do sobrancelha Cristiano Ronaldo. bonita, de homem, sabe? Assim, uma sobrancelha farta. Nunca mais a minha sobrancelha voltou. Olha só. Nunca mais. Eu tô traumatizado até hoje. Processar aquela mulher, eu falei, né, no vídeo, vou pra Embaixada Brasileira, quero denunciar essa mulher. Olha só, desmatou a minha sobrancelha. Aí eu fiquei sem cabelo, sem sobrancelha, branco, que era um leite, tava no inverno. Nossa, era horrível. Era o quadro da dor. Era o quadro da dor. Mas tinha tanta gente feia lá que mesmo assim, no Fez contraste, sucesso. eu dava um jeito. É uma boa estratégia de marketing, viu? A gente ficar do lado de gente feia, no contraste a gente Deixa ganha. bonito. Eu tenho uma né? amiga que ela diz, ó, não dá pra sair com pessoas assim. Tu tem que sair com pessoas que sejam menos que você. Isso. Então, Por isso que tá ruim pra mim aqui, ó. Tá dando ruim pra mim ficar aqui com vocês. Tá bem ruim. Tá, e foi a primeira vez que tu viajou sozinho, assim, no intercâmbio? Como é que foi a tua decisão, assim? Tipo, foi sofrida, não foi? Ah, foi super sofrida. Pegar o passaporte pra Europa foi muito Não, sofrido. Essa é a história de não, sofrer. Mas a não, decisão, não. assim, A de decisão, falar, tipo né, assim. pra Gente, família, nada como é que sofrido, foi né? essa... Nada sofrido. Eu não tenho nenhuma história de... vindo do Nordeste, fazer faxina pra fora, com 2 filhos no braço. Sim. Não. Pobre menino rico. Eu fui fugir das drogas na Europa. Então, foi bem prazeroso. Tu foi chorar em Paris, tipo isso. Tipo isso. Fui Mas chorar hoje lá. eu tô olhando pra trás, assim, como é que tu pode trazer aqui pras pessoas, né? As pessoas falam muito sobre, eu sinto que eu quero fazer isso, né? Eu sinto um chamado, eu sinto que eu tenho potencial pra isso, eu tô nesse meio, tô nesse ambiente aqui. Como é que foi isso pra ti hoje, na época, tu não tinha essa consciência, mas hoje, olhando pra trás, né, que a gente possa trazer para as pessoas, porque muitas vezes as pessoas assim, eu sinto que eu quero fazer isso, ou que eu tenho capacidade de fazer isso, mas a Tenho medo de família, tentar. meu ambiente, por proteção, me puxa aqui, e as pessoas acabam ficando a vida inteira A vida assim, inteira né? no mesmo lugar. E aí, como é que foi isso para ti, né? Você saiu, assim, do casulo, assim, né? Isso foi um momento histórico, assim, na tua vida? Foi bem importante. Não foi o meu primeiro intercâmbio. Eu já havia morado uma temporada em Londres e fui com a minha irmã, que sempre foi uma pessoa que zelou muito por mim, então eu não tive uma experiência, assim, singular, né? Estava com a minha irmã, dividindo aquele universo com ela. Algum tempo depois, nós fomos morar na Austrália, moramos em Sydney, foi super bacana também com a minha irmã. E a Polônia foi... Sempre essa vontade de ir pra fora. Sempre, porque depois que a gente vai a primeira vez, é picado por esse bicho, não tem volta atrás.
Esse Não visto de tem- gastar o em mundo euro é muito diferente, vasto, né? tem muita coisa legal para fazer. Tu aprende muito, Muito, né? aprende de uma forma relacional, na imersão. Eu fiz cursinho de inglês a vida inteira no Brasil, não sabia falar nada. Cheguei lá em uma semana de imersão, falando, sonhando em inglês. É maravilhoso, assim. E a Polônia, sim, eu fui sozinho, não foi nada sofrido. E o medo, né, o medo de ir, com certeza ficou suprimido pelo medo de não experienciar o que a vida tinha à minha disposição. E aí, voltando para o vídeo que a Gabi traz, que ela gosta muito, o que de fato influencia as pessoas? Será que era o fato de estar na Polônia? Será que isso era de repente tem um capital cultural aí, que legal, né? Olha só. Será que era a roupa, era a opulência de alguma coisa? Não, era A a vivência, eu acho. vivência. A verdade. A forma de encarar aquilo, a coragem de não passar vontade. Eu nunca passei vontade de nada. Então essa é a resposta, mano. Eu nunca passei vontade de nada. Tenho medos. Todo mundo tem Todo medo. mundo tem. Medo faz parte da gente, né? É E biológico. é saudável? Claro, nos preserva enquanto indivíduos, nos trouxe aqui enquanto espécie humana, mas hoje a gente precisa perpassar ele por uma análise racional. Se esse medo é real, se ele existe razão, ou se é apocalíptico. Por exemplo, quando dizem, que medo de me expor no digital. Aí eu começo a perguntar coisas como, vamos lá, tu já casou com alguém? Tu já teve um filho, já pariu uma criança? Tu já fez alguma cirurgia? Já perdeu o teu pai ou a tua mãe? Já sofreu um acidente de carro? Já foi pro exterior? Trocou a tua vida daqui, a tua ambiência daqui por outro idioma, outra moeda, outra cultura, tudo. E volta e meia as pessoas têm, pelo menos um sim, elas me dão. E aí tu tem medo de criar conteúdo para se posicionar no digital? Uma coisa que é tão fugaz, uma coisa que é um tribunal tão raso, né? Que tem ali, é uma terra de ninguém. Então, os medos, eles precisam, antes de fazer sentir, eles precisam fazer sentido. E esses meus movimentos, que podem ser descritos como corajosos por alguém, para mim eram só coisas que faziam sentir e em busca de ter mais significado na vida. Tinha que ter alguma coisa a mais do que o que eu conhecia. E cada vez que eu me movimento, eu vejo que tem muito mais. Meu Deus. Eu me recordo que quando o Henrique foi para a Polônia, na época a gente estava alocando esse intercâmbio para ele, eu era professora dele, e eu falei, olha, o que a gente tem disponível hoje é Polônia. Tipo assim, eu pensei, nunca ele vai aceitar ir para a Polônia, né? Ele, beleza. É que Eu era olhei- isso ou uma clínica de reabilitação. Você, vamos nisso? Polônia é Europa, Polônia me né? parece legal. O intercâmbio do direito internacional. Polônia é Europa, Não né? era Polônia e Hungria. E eu optei por Hungria. E me preparei psicologicamente, espiritualmente para a Hungria. Ali nos meses que antecediam, irrompeu alguma coisa na Hungria, não vou me recordar, mas foi mudado o Código Penal, alocando... Ai, meu Deus, o que era? Bom, fazendo alguma relação da homossexualidade com pedofilia. E aí teve um manifesto da comunidade LGBT e teve um manifesto muito maior da comunidade anti-LGBT dentro da Hungria, que é um país de herança comunista, né? Um país da antiga União Soviética. Então carrega essas castrações dos direitos individuais e do direito da liberdade sexual também. E eu pensei, talvez não seja tão bom, porque estava escrito na minha testa, né? Bicha. Mas como era boiola. assumido na Aí eu época, né? Era super. Era sim. Eu que não sabia, então. Fui pioneiro no movimento. Eu sou bicha velha, Gabi. Tô esfarelando. Eu que não sabia. Tô mumificado na aqui, época. porque eu tenho 28 na idade do hétero, né? Na idade do viado, tô com 60 quase, tô saindo de linha. Que a gente envelhece 2 vezes mais rápido. Inclusive, essa luz aqui, não sei, hein? E aí eu fui pra Polônia. E foi uma escolha... A vida se encaminha de nos colocar no lugar que a gente tem que estar. A vida nos encaminha. E foi uma escolha economicamente inteligente, porque a Polônia faz parte da União Europeia. Ai, obrigado. Depois tu pode pegar um sanduichinho, alguma coisa lá. Faz parte da... Não, obrigado. Faz parte da União Europeia, então tem todo este aparato civilizado que a União Europeia promove, em contraste dos outros países que estão fora, por exemplo, Ucrânia, Bielorrússia, que são países que fazem parte da Europa, mas não da União Europeia. Mas estava fora da zona euro.
Então a moeda corrente era slot, é slot. E na época um slot era equivalente a R$1. Só que o custo, a qualidade de vida, o custo de vida que você tinha lá era muito melhor que a do Brasil. O meu aluguel de um apartamento, é audácia chamar aquilo de apartamento, mas o meu aluguel para o meu teto e a minha cama era 400 slots, R$400. Eu vivia muito bem, foi um ano assim de vacas gordas, de ostentação, exatamente, foi muito divertido. Nossa, foi fantástico, que bom recordar, obrigado por essas perguntas. E quanto tempo tu ficou em Londres, quanto tempo tu ficou nesse último? Essa hora, uma pergunta Na Austrália? dessa. Mas é que a gente precisa saber, para saber quanto tempo vai para dar o clique, o negócio, entendeu? Sim, uns 2 meses. 2 meses em Londres. Isso, 2 No meses. outro ficou um pouco mais, né? Porque daí tu viajou para outros países também, né? Eu me lembro. Uns 2 meses na Austrália, e aí fiquei 9 meses na Polônia e 2 meses na Espanha. Eu ia falar, ficou mais, porque quando eu fui fazer o intercâmbio, tu já estava na Polônia. Que Tu legal. foi um semestre antes Foi a Portugal, que eu, não foi foi? Portugal. Legal. Tu já estava na Polônia, assim, daí eu lembro de acompanhar essa realidade por lá. Eu compartilhava bastante. Desde Londres eu compartilhava um monte disso nas redes sociais, no formato que dava, que não era como é hoje, né? Não tinha tantas ferramentas. Coisa triste o pobre, né? Que a gente viaja, uma coisa legal, não tinha nem como comunicar. Que coisa mais triste, hoje eu olho minhas fotos, uma qualidade horrível, a Torre Eiffel não dá para entender se a Torre Eiffel é uma antena parabólica, terrível, terrível. Me dá mais ganas de viajar ainda mais. Mas foi incrível. Aproveitando o gancho que tu falou que tu já era, eu juro que eu não sabia naquela época, eu sempre fui mais lenta para perceber as coisas também. Então, né, a Mayra que eu diga, né, a gente passa por cada uma. Não vou nem comentar, eu vou me abster. Como é que tu... Eu tive uma namorada que foi muito lenta também, para perceber algumas coisas. Eu acho que eu nunca passei por essa situação enquanto namorada, mas também não sei, né? Daqui a pouco eu não percebi até hoje. Enfim, como é que tu se descobriu, eu não sei se essa é a palavra que a gente pode usar, como é que tu se entendeu Opa. como gay? Descobrir, né? Meu Deus, será que a gente se descobre? Eu honestamente acredito que a gente nasça. Eu, desde que me lembro, pois é, vamos abrir espaço para vamos construir uma resposta aqui. Eu acredito que nós nasçamos com inclinações naturais, decorrentes do gênero, que são 2, masculino e feminino, que estão atrelados à genitália. Inclusive, vocês já tiveram aqui, né? Pessoas que falaram sobre isso, profissionais, então procure no outro episódio. Essas inclinações são biológicas. O homem e a mulher, enfim, para procriar, é primitivo. Mas de acordo com o meio onde nós estamos, de acordo com a época da humanidade que a gente nasceu, de acordo com da construção familiar, das referências da cultura, desse mosaico que nos compõe como nós somos, eu acredito que nós possamos enveredar para o outro lado. Eu sinto que sempre fui assim. Acho que eu não fui uma dessas pessoas construídas. Eu nasci assim. Eu cresci assim. Eu cresci assim, síndrome de Gabriela. Obrigada. Sempre me percebi diferente em relação aos meus interesses na infância. Sempre gostei muito de brincar de coisas que a minha irmã brincava. Olha, então pode ser que é influenciado aí pela irmã. A culpa é dela. Gostava muito de brincar das coisas que ela promovia. Como meu pai morreu quando eu tinha 4 anos, então foi criado majoritariamente pela minha mãe. E minha mãe me criou como uma mulher cria um filho. Então, muita influência feminina. Nós morávamos em 4, eu, minha mãe, a minha Dinda e a minha irmã. Então, era eu entre as mulheres. Veja bem que eu estou desconstruindo, inclusive, o que eu estava falando, que eu nasci assim, acho que eu fui feito assim, gente. E eu me deparei com isso numa aula de educação sexual na 8ª série, que foi mais elucidativa. Eu pensei, eu sou isso aí, hein? Eu sou isso aí. E nessa época, não sei se vocês lembram, um casal de gays foi espancado na Avenida Paulista com lâmpadas fosforescentes. Apareceu na TV. Claro, né?
Claro que vocês não lembram. Não faz o menor sentido vocês lembrarem. Pra mim, marcou. E eu assistia e pensava, puta merda. Eu era uma criança, eu não tinha essa percepção social. E era outra época, o mundo era outra época. Por mais que eu tenha 28 anos, nossa, nos últimos 5, 6, 7 anos nós tivemos aí muita modificação social no mundo pós-pandêmico, do digital, da tecnologia. Então era completamente diferente. Ser gay não era uma coisa como é um orgulho hoje. Então eu fiquei bastante traumatizado com isso e encapsulei, tentei ao máximo, tentei com todas as ferramentas, ao máximo dessimbiotizar quem eu era da minha sexualidade. O que é uma coisa muito problemática, porque daí a gente tenta fazer essa cisão de uma coisa que não tem como fazer isso. Por isso que essas falácias de cura gay são muito engraçadas pra gente que é gay, porque a gente sabe que não é algo a ser curado, e se fosse, não tem cura nenhuma. Impossível. E acredito que muitas pessoas, se pudessem, optariam por não ser, por todo esse estigma e preconceito, né? Por não ser gay? Ah, mas com certeza. Com certeza. Nós aprendemos a lidar. Então, a gente faz essa... Quem nega, né? Empurra pra longe. E depois, quando você, pela ordem, pelos chamados naturais da vida, de superar os medos e viver aquilo que você quer viver, tem que puxar aquilo de volta. Nossa, e aí é outro esforço. Porque daí você fez toda uma construção para empurrar aquilo. Na sua roupa, na forma de caminhar, na forma de conversar, com quem você se relaciona, o que você consome. E aí tem que começar a puxar aquilo de volta para vivenciar, para externalizar a sexualidade, para performar a sexualidade. Aí a gente aprende a viver com isso, aprende a entender, aprende a ser, aprende a gostar e aprende inclusive a monetizar com isso, que o gay faz tudo melhor que o hétero. A gente faz tudo melhor, a gente tem um sistema compensatório que é do quê? Sou gay, mas. Sou gay, mas sou inteligente. Sou gay, mas sou rico. Sou gay, mas sou um bom profissional. Sou gay, mas sou bonito. Cria-se isso dentro da mentalidade dos gays, então se move em prol disso. O que eu acho, inclusive, até saudável, até certo ponto você pode usar esse limão como uma limonada. O problema é quando passa. Mas eu acredito mesmo que no íntimo, se fosse dado a escolha de voltar, resetar e nascer de uma forma que você não precise nadar contra a maré, nós optaríamos. Henrique, vou te contar um episódio que aconteceu essa semana. Eu e a Gabi trabalhamos em várias cidades aqui da região. E numa determinada cidade que a gente trabalha, não tem hotéis que a gente goste. Então, a gente costuma se hospedar numa cidade ao lado que tem uma rede hoteleira muito bonitinha, mas são cabaninhas românticas. O café da manhã é muito gostoso e tal. E a gente sempre vocês duas juntas numa cabana romântica. Ficamos na cabana sempre, porque a acomodação... Tu não namora, né, Gabi? É maravilhosa. Tu tá casada há bastante tempo, né, Maimara? Louco pra experimentar coisas novas. Entendi. Quando eu vou tomar banho, eu saio do chuveiro, eu faço fogo na lareira pra gente. Eu faço fogo na lareira. É toda uma construção. E aí, essa semana a gente foi trabalhar, enfim, e aí eles levam a cesta de café da manhã no quarto, né? É muito romântico. E aí, geralmente, a pessoa que nos leva é sempre a mesma, porque ela está acostumada que a gente vai com frequência e se hospeda nesse lugar. Só que daí, essa semana, foi uma outra pessoa levar a cesta. E aí, a Gabi abriu a porta, recebeu, e quando a pessoa me viu, tipo assim, ele me olhou com uma cara, e aí... Deu um bug na Aí pessoa. a Gabi agradeceu, tchau. Daí ela disse assim, tu viu a cara que ele nos olhou? Eu falei, Gabi... Isso é bom que você veja, porque nós não passamos por isso. Agora, quando a pessoa que abriu a porta pensou, meu Deus, duas mulheres numa cabana, né? Romântica. Romântica, com certeza, né? E aí essa pessoa nos olhou com ar de reprovação, que eu nunca tinha sentido isso na minha vida. E eu fiquei assim... perplexa, e ela também, tipo assim, a gente ficou, tipo assim, e se fosse? Eu falei pra Mayra assim, eu nem tentei corrigir, porque ver o constrangimento dele também foi muito interessante, sabe? Foi muito... Um experimento social aqui. Foi divertido, não posso dizer que não foi. Porque as pessoas Quase se que tu tava se constrangem. explicando já pra ele. Mas quase que eu... Sim, uma coisa que você tem que se explicar Né? alguma coisa, né? Tipo, mas é que assim, aquela mas, primeira assim, vez mas eu foi, o senti constrangimento isso, foi tão grande. de alguém me olhar com ar, assim...
primeiro que não, né, não era o caso. Segundo, e se fosse o caso, Qual era o caso? Né? né? Qual o problema? E aí a gente não percebe algumas coisas quando acontece na pele do outro. Porque não é problema meu, né? Eu não convivo com isso. Eu não sinto isso. E aí a pergunta que eu te faço, tu já assim, quantas vezes tu se sentiu assim? E qual é teu sentimento quando alguém te olha assim? Se hoje tu tem isso um pouco, sabe, né, trabalhar mais com isso, assim, Sim. ou ainda, né? Pois então, eu não sou um bom exemplar das bandeiras LGBT. Por alguns pontos. A homofobia, é isso que vocês estão falando. De homofobia não é... O preconceito, o desgosto, o nojo, não é exclusividade da comunidade LGBT. O ser humano tem isso com o ser humano. Com o preto, com a puta, com o pobre, com a mulher. Com a O mulher mundo odeia a divorciada, mulher. as Nossa! pessoas julgam. Nossa! As próprias mulheres. Tá né? solteira. Com a solteira. Ah, realmente é. Com quem não teve filho E com ainda, quem- né? O Quem feio. não quer ter Com quem filho. teve o filho feio eu acho que cedo, quem merece. teve filho tarde. É. Agora, então isso não é uma exclusividade nossa. Ter essa percepção acho que já me ajuda bastante. Não é comigo. Tá, beleza. Além disso, não entendo muito, tento buscar entender, né? Mas não entendo onde isso enrosca na outra pessoa. Exatamente. O que isso diz sobre você? Você está incomodado? O que despertou em ti? Porque esse frisson, né, que gera em relação ao que a gente percebe no outro, geralmente é porque tem alguma Tocou coisa na espelhada gente, é. em nós. E, ai, é tão ruim quando a gente sabe disso, né? Tão ruim. De outro lado, eu também sou protegido por uma construção de uma bolha econômica social. Eu estudei em escolas particulares, eu tive contato com pessoas educadas, né, que se desenvolveram. Eu fiz faculdade particular, sempre estive em ambientes organizados. A homofobia sempre esteve ali, mas velada, em silêncio. Talvez num olhar, num comentário, nunca escancarado. Seja, desde que não me incomode. Seja o que você quiser. Só não me incomode. Quer ser pelas minhas costas, por favor, seja pelas minhas costas, mas não gere este constrangimento, porque é ruim demais, né? Por isso que os viados, por isso que a comunidade LGBT faz o êxodo rural. A gente sai do interior e vai para as grandes capitais, porque aí a gente se dilui. Agora eu moro em Curitiba e eu sempre gostei de usar adornos, sempre gostei de pintar o cabelo, sempre gostei de usar roupas diferentes. Chacoalho uma árvore e cai 15 de mim. Chuto uma moita, sai 20 correndo. Aqui, em Passo Fundo, gera o buzz social, né? Uma diferença, tem uma discrepância. Isso, então, me incomoda. Isso eu sentia. Se é para perguntar a minha vivência, veja bem, eu não estou invalidando a homofobia. Tem gente que sente na pele. Provavelmente o gay, periférico, preto, pobre, esse sim, que pega o metrô, que pega o busão, que tem que se expor a ambientes públicos com muito tráfego de pessoas. Meu Deus, a pobreza é o pior problema. A homofobia não é o problema, é a pobreza, porque ela é a mãe da ignorância, a mãe da violência, a mãe do abuso, e aí a gente vê isso transbordando. O que me incomoda é quando eu sinto muita diferenciação, tem muito distanciamento entre eu e o outro. Aí quem é o problema? Bom, se só eu desse lado e todo mundo do outro, provavelmente eu sou o problema. Será? Aí, essa parte me incomoda um pouco, da diferenciação. E lindeza e críticas, porque tu se expõe muito na internet, né? E às vezes tu leva umas pedradas fortes. Uhum. Críticas aqui. É o meu posicionamento de modo geral. Como é que tu reage a isso? Aos haters, de Já maneira reagi geral. muito mal. Nossa, na Polônia, que foi a primeira vez. Uhum, muito. A gente, adolescente,
jovem, adulto, em construção, não tá calçado em alicerces, então qualquer coisa te balança. Quando eu morei na Polônia, eram as eleições de Haddad versus Bolsonaro. E o mundo vinha naquela curva do politicamente correto. Ele vinha crescendo do politicamente correto. Da cultura do cancelamento, da problematização, dos estereótipos, da chatice institucionalizada. E eu sempre me posicionei de uma forma que considero muito coerente, muito sensata. Tão coerente, tão sensata, que mantive firme. E aí o tempo passa e ele te comprova, porque o mercado volta a corresponder àquilo que é conservador, porque as relações voltam a clamar por aquilo que é conservador, porque as famílias voltam a tentar se reestruturar naquilo que é conservador, porque a gente vê que o mundo começa a ruir por seguir tendências desses modismos de politicamente correto. E bom, isso acalmou bastante os meus ânimos, foi acalmando bastante os meus ânimos, porque eu comecei a perceber com que tipo de pessoa o meu posicionamento se identificava, que tipo de pessoa eu atraía. Então lá em 2018, quando eu me manifestei, nossa, eu fui amplamente cancelado, assim, foi bem desagradável. Foi bem desagradável. Eu lembro que eu chorava, ligava para minha mãe chorando, eu fazia terapia online com uma psicanalista aqui do Brasil, e eu reclamava muito daquilo, que os comentários eram a minha vida. E aí a gente maximiza a parte ruim, sempre, né? Sempre. Pode ter 10 comentários bons, um ruim, pois é no ruim, que a gente vai e foca. E o tempo foi passando, e o meu posicionamento foi atraindo as pessoas certas, porque a polarização começou a ficar mais evidente, então começou a separar o joio do trigo, e eu comecei a perceber que eu fiquei com a parte boa. Eu fiquei com a parte das pessoas que tomavam banho, gente que sempre trabalhava, sempre estudava, que contribuía. Daí o hate já não me incomodava mais. Daí eu comecei a pensar, olha, vamos botar numa balança. O elogio não pode me elevar ao paraíso, num narcisismo assim, como um impulsionador, né? Porque eu sei que eu não sou aquilo que a pessoa está vendo. Ela está vendo um recorte de mim e ela gosta daquele recorte. Se eu mostrar outro recorte, talvez ela não goste, então eu vou ficar à mercê dela. A crítica, o hate, também não pode me levar para o inferno, porque eu também sei que eu não sou aquilo. Então, entre escravo da visão do outro ou senhor da minha percepção comigo mesmo, eu pensei, acho mais inteligente a segunda versão. E fui me entender, fui entrar em termos comigo mesmo, saber, bom, eu sustento isso? Isso faz parte de mim, é constituinte? Beleza, se é, então o que o outro diz não é nem um elogio, nem uma crítica. Obviamente que eu prestei atenção de onde vinha a crítica e de onde vinha o elogio. Se a crítica vem de uma pessoa que construiu algo interessante, que contribui de uma forma importante, que eleva as pessoas que entram em contato, é o meu momento de me colocar na minha humildade e entender que é uma crítica válida de perpassar por uma anamnese aí. Se a crítica vem de alguém que não tem a menor percepção de mundo, não declara imposto de renda, que não tem um passaporte, que não tem uma carteira de trabalho assinada, que é subsidiada, pelo amor de Deus, não. Então, busque construir outra coisa, depois a gente conversa. Pode ser? Essa semana mesmo eu recebi uma crítica bem dura e eu entrei no perfil da pessoa para ver, né? De repente é uma mãe, de repente é um empregador, de repente é alguém que construiu uma família bacana, de repente é alguém que prosperou bem. Era um adolescente, uma criança, tinha uns 13 anos de idade. E ele estava falando, que loucura, né? Ele estava falando justamente sobre os lugares onde o comunismo e o socialismo deram certo. E como o capitalismo era uma coisa horrível. E que lugares são esses? Digitando pelo iPhone, detalhe. Eu respondi. Não vou lembrar exatamente, mas era algo assim. Olha, no meu intercâmbio para a Polônia, que eu adoro dar esse carteiraço, vocês já viram, né? Eu vou na padaria, eu peço um pão e falo, sabe na Polônia? Eu fiz intercâmbio. Eu respondi, olha, no meu intercâmbio na Polônia, quando eu conheci todos os países do leste europeu, a gente vê essa herança da
desses países órfãos do comunismo, onde se castra a liberdade individual e logo se castra a liberdade sexual. E a liberdade individual só existe dentro do capitalismo, que é essencialmente de direita. Eu sinto muito que os teus pais não tenham conseguido promover uma viagem para que você também possa absorver essa cultura, mas hoje nós temos a internet para você pesquisar. Tente fazer isso. Pais de direita geralmente prosperam mais e conseguem educar os seus filhos, aculturar os seus filhos. E eles estão assumindo outras posições, como o episódio de Evandro Azevedo, que você vai ver por aqui em algum momento. Então... Já viu. De onde vem a crítica? Ah, já viu, que você já viu, como eu venho depois. De onde vem a crítica, de onde vem o elogio? Isso aqui precisa ser ponderado. Então, acho que, de modo geral, eu lido bem. E o sucesso? O que é sucesso para ti? Não tenho ideia. Nada? Nada, não faço ideia. Sucesso é um conceito muito pessoal, não é? Cada um de nós tem. E o teu? Pois é, mas é que eu sou muito pirralho. mas As minhas tem que ter uma ideias de ideia. sucesso, quando eu atinjo, eu penso, sou muito nossa, era caótica. isso. Felicidade, Não, então, não o é. que é ser feliz? Agora eu vou pra usar a ti? frase da Dilma pra ti, então, né? A gente Dobrar a meta? dobra a meta, Vamos deixar a né? meta aberta. Vamos. O sucesso talvez seja uma meta aberta pra ti. Talvez felicidade seja muito amplo, momentos felizes. Quando eu era gordo, eu achava que ser magro era sucesso. Emagreci. Fui feliz. Foi um momento feliz. Quando eu trabalhava com o direito, eu achava que quando eu trabalhasse com algo que eu gostasse, eu ia ser feliz. Ia ter sucesso. Tem momentos felizes. Quando eu morava em Passo Fundo, eu achava que sair de Passo Fundo, eu ia ser feliz. Eu ia ter sucesso. Sair de Passo Fundo. Isso é uma construção, acho que diária. Somos buscadores infinitos de felicidade. Ela não é uma meta, né? A gente não consegue alcançar. É uma coisa de um estado de ser, um estado de espírito. Hoje eu fiz uma constelação familiar. Eu faço uma por ano. E a consteladora disse, que também já esteve nesse podcast, que é a Amanda Michele, disse, tu tá tentando te tornar uma coisa que tu já é. E aí tu nunca vai conseguir. Todo esse esforço que tu tá fazendo, que te deixa tão cansado, são adornos. A comunicação, o dinheiro, a validação, os seguidores, qualquer coisa, são adornos, vem para somar, legal, parabéns, show. Mas é que isso dá para tirar de ti. Isso tá contigo. Mas o que tá dentro de ti? Então, tenta relaxar em só ser. Tu já é interessante, tu já é útil, tu já é relevante só por ser. Eu acho que essa é uma boa definição do que é sucesso. Poder ser e gostar do que é. Porque a gente vai estar sempre Aceitar, né? buscando. Gostar do que é. Entrar em termos consigo mesmo, fazer as pazes com o espelho, com a balança, com o guarda-roupa, com a carteira, com a comida. Imagina, eu acho que a eu me- gente A gente vai estar julga sempre também. buscando Muito. ser melhor. né? E cada vez que tu comunica também, esse vídeo, não sei o que, poderia ter sido melhor. E esse arrebentou, né? Depois faz um outro, esse E foi daí tu pior olha- que o outro. Então vai estar sempre Não, e às vezes tu buscando, olha né? o que bombou e tu diz assim, mas meu Deus, foi isso? Mas é que, vamos lá, eu acho muito saudável manter a fornalha interna de resignação saudável para buscar uma versão... Porque a vida sempre pode melhorar. A vida sempre pode melhorar. Eu acho que a gente tem que ter ambição. E todo tipo de ambição. Em Agora, melhorar, em o conquistar. senso de insuficiência é o problema. Mas é que a gente busca uma aprovação que não tá em nós também. E talvez de alguém que não tenha conseguido dar para si a Exato. aprovação. Como é que vai dar para outra pessoa? Exato. Como é que vai dar para outra pessoa, não é? Então, a fornalha interna para a gente ir elaborando a vida e construindo uma vida melhor, legal. Mas esse senso de insuficiência que nos acompanha por escassez da validação do outro, acho que tirar isso de cena pode ser compor uma parte do sucesso. Tirar isso de cena. Mas é uma luta, né?
É uma luta. Mas eu vou te dizer que quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perder, a gente vai se desimportando com muita coisa, né? Tipo, tanto faz. A gente chega nos 50, né, Janessa, que a gente não dá mais bola pro que os outros falam. Acho que muita coisa alivia, né? Isso é muito legal. Lembra que tu comentou a percepção que tu teve a partir de experienciar um momento na pele do outro? Pois o gay e o hétero vêm em um mundo de plataformas completamente diferentes. Características da comunidade LGBT: promiscuidade, drogadição, superficialidade. Então nós precisamos estar sempre contra o tempo. O tempo é o maior inimigo. A brincadeira que eu fiz, eu tô saindo de linha, um tiste freudiano, né? Ela carrega bastante verdade. Bastante verdade de... Tu perde o teu valor sexual de mercado, tu perde o teu capital erótico, e o que te sobra se tudo que tu construiu na vida era só aquilo? Em busca da validação do outro. E aí esses convites, aceitar os convites então pode ser também um senso de sucesso. Aceitar o convite é olhar para si mesmo. Aceitar o convite é sentar na mesa consigo, se pegar pelo colarinho e falar, vamos adultecer. Vamos adultecer. Eu sou extremamente superficial. Extremamente superficial. Eu tô implicando com aquela câmera que ela tá me pegando desse ângulo, eu tenho um melasma, tá gritando na minha cabeça. A superficialidade me acompanha muito. Mas eu tenho um plano de vida, que eu vou ser superficial até os 40. 41, eu vou tomar uma ayahuasca, eu vou para um Taj Mahal, eu vou inventar alguma coisa para me espiritualizar, que eu quero ir para outro plano. Nosso lar com Chico Xavier, eu quero inventar uma coisa que eu possa me simbiotizar dessa carga aí de buscar a validação do outro, porque eu acho que pro viado a gente não evoluciona assim que nem a mulher de 50 anos, que também não tem muita escolha para vocês. Bota uma teta, bota uma lipo, tenta um negócio. Vai chegar uma hora que não tem o que fazer. Não tem o que fazer. O mundo, a Matrix, vai olhar pra tua mão e vai saber a idade que tu tem. Porque a mão não esconde. E sabe que eu acho muito, assim, o que eu percebi que é muito complicado, por exemplo, assim, que eu vou fazer 50, então eu tô na perimenopausa. Às vezes as coisas vão acontecendo e eu Produção, não me liga o conheço ar-condicionado mais. que ela tá na perimenopausa. Aham, já tô bem, ó, as pernas de fora. E aí, tipo assim, às vezes eu não me reconheço mais, assim, algumas atitudes, comportamentos, tipo assim, menos paciência. E às vezes, até o esquecimento, assim, tá legal, assim, a névoa mental tá legal. Mas eu vejo que, tipo assim, quem é essa mulher que tá vindo aí? Da onde que ela tá saindo? E vários aspectos, assim, eu tô modificando, assim, às vezes até eu falo alguma coisa e eu vou, meu Deus, que grossa. E, tipo assim, e aquilo ali pra mim não é grosseria, mas, tipo assim, o limite está até aqui. Então, daqui tu não passa. E antes, talvez, eu fosse mais flexível, tipo, não dou tanta bola, mas, tipo assim, hoje eu vejo que eu não tenho tempo a perder com mimimi, sabe? E, sei lá, eu acho que a gente vai ficando mais exigente com as pessoas que convivem com a gente, com o tempo da gente, o tempo que eu tô, sabe, desperdiçando com aquilo, dando uma explicação. Mas eu acho então, que tem a ver também com a nossa evolução também, né? Não, é diferente, porque eu faço terapia desde os meus 29 anos. Então, assim, eu já passei por várias transformações, mas agora, nesse último ano, eu acho que mudou muito. Muito, assim, é uma outra mulher. Tem contribuído bastante. Eu e a Janesca temos a mesma idade, eu também concordo. E outra coisa que eu passei a perceber, eu não estou mais dando bola porque as pessoas vão dizer. Eu não me preocupo mais com a opinião dos outros. Eu, inclusive, eu faço piada. Inclusive. Por exemplo, assim, é muito engraçado, né, que aí esses dias ontem chegou um material aqui em casa e daí eu liguei pro carinha que ia me entregar, eu falei, fulano, cadê o material? O homem tá aí para arrumar o escritório. Foi entregue para o seu marido. Eu disse, hã? Aí eu liguei para ele e disse, eu não tenho marido. E aí ele começou a rir, que daí era o cara que estava arrumando as câmeras aqui. Então, tipo assim, eu aprendi a fazer piada com algumas coisas, assim, por exemplo, essa aí já casou 2 vezes. Sim, tô pela 3ª, 4ª, entendeu? Então, assim, eu acho que tu vai ficando mais leve com as coisas. Então, tipo, porque não sei o quê. Aí eu também já me julgo. Por exemplo, não vou botar um vestidinho muito curto, porque eu não tenho idade. Embora possa colocar, mas eu já não me sinto bem. Aquela mulher não é a mesma.
Então é muito legal, assim, essa mudança, né? Não sei se os homens acontece isso, enfim, mas fases, as mulheres... parece, né? Que vocês, Eu tô notando. vocês angariam aí liberdade artística, né? Liberdade poética pra poder cagar pra essas coisas. Porque se ser viado é difícil, ser mulher é... Ser Mil mulher, vezes melhor, 1000 vezes pior. Deus me livre! gostei Uma do vez Deus eu me fiz livre, uma Que montagem... sofrimento, né? É horrível, gente. Não sei como é que vocês conseguem. Uma vez eu fiz uma montagem de drag queen. A vez que tu foi fantasiado, Que tu também foi cancelado, não foi? Naquela vez, não. Daquela vez, não. Ah, tá. Eu fiz uma montagem de drag queen. E aí não eu era um usava... personagem loiro? Era. Um personagem loiro. E eu... Era pra uma loja de roupa também? Não, Não, isso... era Meu outra. Deus, Gabi, tu me acompanha faz tempo. Essa situação foi em 2018. Eu sim, eu sou do Tu é Antigo pioneira Testamento. do Antigo Testamento mesmo. Não, isso Eu foi sou, por eu sou, agora. eu Isso sou foi por seguidora agora. do Henrique do Antigo Testamento. Eu conheci o Henrique antes de entrar na faculdade. Vamos deixar Eu pra lá. também, eu também. Vamos tá deixando pra lá. Bom, o brinco que eu tava usando, meu Deus, aquilo parecia que pesava 5 quilos na orelha. O cabelo, que eu tava usando uma peruca de cabelo verdadeiro, Suava o pescoço. suava de um jeito, coçava, tudo pinicava. Eu tava usando uma cinta modeladora que parecia aquelas éguas chinchadas. Eu não conseguia respirar. E o pior, uma sandália Gisele. Aquilo parecia que tinha uma faca enfiada em mim. As duas. Isso aqui é feito pra doutrinar mulheres, é uma loucura. A maquiagem, Mas o quando rosto. quando tu domina uma sandália dessas, nada mais nada que mais abala. chabala, com certeza. Aquilo, cílios, as unhas, a maquiagem, tudo. Tudo. Eu pensei, cara, que luta pra ir numa festa. E de repente se a festa for ruim, E tem que todo montar e se envolvimento. desmontar É se daquilo. desmontar, né? Ai, meu microfone. Eu lembro de um vídeo, nesse momento que ele fez, e ele com as unhas, assim, ele falou assim, como é que se limpa no banheiro? É verdade, né? Se limpa, né? Que loucura. Por isso que eu acho, gente, eu dividi conta. Não, tem que fugir de homem quebrado. Dividir conta. Olha o tanto de investimento que a mulher tem que fazer. É verdade. O homem lavou, tá pronto. Tá pronto, lavou, esguichou com jato uma coisa. O shampoo é cabelo, barba, corpo, calçada, carro, é a mesma coisa pra tudo. Não precisa dividir conta coisa nenhuma. Vamos colocar na conta então quanto que a mulher faz. Ser mulher é horrível. Eu sinto muitíssimo por essa construção social. Mas isso é a superficialidade, a gente tá falando da superficialidade, né? Ser mulher é horrível porque a mulher foi construída para nascer, procriar, fazer uma lipo, ficar loira e morrer. Pra isso. A mulher que ousou... Fiquei loira, já ficou loira? Não. Já ficou loira? Já fez não, uma lipo? Quando eu Já era... Quando eu procriou? era... E Quando cortar eu o era cabelo, bem- né? Porque A próxima papo é óbito. E encurtar Não, o agora cabelo. nasce a outra. Nasceu outra Nasce o quê? a nova mulher, a A outra nova mulher, com certeza. Mas essa é uma assim, possibilidade da esperar os ainda geração. tem que cortar o Tá- cabelo, tá porque beirando. mulher velha Tem. não tem cabelo longo, Não né? pode, pode. imagina. Então, Na minha época, vocês escrever estão um no livro, benefício. ter um filho e plantar uma árvore. Já fiz os 3. Olha aí. Então, na geração de vocês, nessa época que as mulheres estão podendo fazer uma coisinha diferente, podendo fazer um podcast, inventar uma coisa, né? De repente pedir uma comida, não precisar cozinhar. Tá podendo agora, então Ter que sua bom. empresa, ter liberdade de ter aham. sua empresa. Ser lésbica. E o mundo é muito machista. Esses dias, inclusive, eu falei com um amigo meu sobre a Central. E aí ele me ligou, porque não sei o quê, porque eu falei de ti pro fulano. Deu sim. Logo que abriu, eu liguei pro fulano e eu falei da Central. Mas isso é porque tu é mulher. Ele disse pra mim, por isso, porque agora ele veio me perguntar, depois que ele viu que ele tava comigo lá falando sobre um negócio, ele veio, o que ela tá fazendo? Que Pensa, pena, não é? né? E aí, se o mundo é machista, a mulher tem que ser masculina, infelizmente. Por isso que a gente tem um posicionamento. Eu, por exemplo, meu lado masculino é bem forte. Mas, Henrique, E é a por gente causa vê disso. muito, né, nas redes sociais, essa questão, né? A mulher tem que ter o lado feminino, a mulher... Por isso, a gente vê, assim, né, grandes treinadores aí, nomes falando, né? Por isso que a coisa tá desse jeito, porque a mulher assumiu outro papel, que a mulher não tá mais em casa, a mulher não quer mais isso, né? E como que a gente, né, analisa Deixa eu botar tudo assim, isso? e qual que é o papel do gay nisso? Intermediar.
Né? Porque aliviar se o uma mundo mulher... é tão polarizado, qual o papel do gay aqui no meio? Ficar É como isso. casado. Ah, brincadeira, não, que horror. Deus me livre. Corta essa parte. Horror. Não vai ser cortado, eu sinto muito. Gente, Manu, aceite o convite de ser feminina, então, no mundo da porta para fora e veja o desastre acontecer. É que eu acho que tem momentos. Existem momentos que tu tem que, tipo assim, se posicionar de uma maneira mais masculina. E tem momentos que, por exemplo, eu sou extremamente fifi, inclusive o meu apelido é Fifi. Porque eu sou Fifi. Aham. Eu adoro, sabe? Mas o homem é Mas- muito fifi. Mais Alguns que a mulher. sim, alguns Mas sim. viu, Jane? Mais que a eu mulher. acredito que, falando por mim, claro, né? Assim, que a mulher, ela sabe os momentos em que ela tem Claro, aham. Né? Eu também Se acho. posicionar. Não, mas Tem esse é um papo legal, olha só. Vem comigo. Porque eu acredito que o gay vive o melhor dos dois mundos. Nós somos homens, né? Então a gente vive no universo masculino, mas a gente transita com muita fluidez no universo feminino. E aí a gente consegue amealhar as informações e entender um pouco o panorama geral, porque o homem e a mulher não se entendem. Falam idiomas completamente diferentes. A mulher, recomendo, trabalhar legal as polaridades do masculino e do feminino dentro de si. No mercado de trabalho, a mulher não pode ser feminina. Porque o homem sempre vai ter vantagem. A gente vê estatisticamente aí. Então ela tem que ser masculina para ter o sucesso que o homem tem. Vai ficar lutando contra o sistema? Não, minha vida. Surfa a onda do sistema. Porque tu sabe, mulher, que se tu quiser, se tu for masculina, se tu lutar com as tuas armas, tu vai ganhar. Tu vai ganhar. Com toda certeza. Dentro de casa, se o marido for um homem, daí tu tem que se permitir ser feminina. Né? Curtir o rolê. Curtir o movimento. O homem, por sua vez, é heterossexual, homoafetivo, sempre. O homem não gosta da mulher. Claro, aqui eu tô falando de maneira generalizada, né? Porque se a gente for falar, não, mas aí tem aquela situação... Não, vamos falar aqui de uma maneira generalizada. O homem não gosta da mulher, de conversar com a mulher. Não gosta dos assuntos da mulher. Não gosta de estar com a mulher. O homem gosta de estar com o homem. Ele gosta de ser validado pelo homem. Ele gosta que o homem repare no seu carro. Ele gosta que ele seja o cara que vai jogar bola com os outros homens. E daí eles ficam juntos falando as coisas de homem. Ele busca o afeto, a validação um do outro homem eternamente. Eternamente. Isso também é biológico. Do alfa. Como a mulher se veste para outra mulher. Como a mulher se veste para outra mulher. Então, o desafio é saber se encaixar aí dentro. Por isso que ser gay também pode ser mais fácil às vezes, viu? Que a gente vai em linha reta um com o outro, a gente se entende, é isso aí. É isso aí, beleza. E agora, Janesca, eu vou te passar a palavra para te fazer umas perguntinhas rapidinhas aí pro Henrique. As rapidinhas. Então, Henrique, rapidinhas ou lentinhas? Eita! Depende. Eu sou uma pessoa prolixa, como vocês podem ver, então eu acho que eu sou prolixo em tudo. Eu gosto de tudo bem lentinho, bem devagarinho, pra entrar num clima. Estamos falando das perguntas, né? Com certeza. Tá. Só pra garantir aqui. Tá. Um livro que tu tenha lido que tu recomenda para os nossos telespectadores. Sim, O Cavaleiro Preso na Armadura. Pera, Janes, telespectadores, a gente voltou pra época. Mas é Porque que ela eu sou tem uma quase mulher 50. com 50 anos. Ela Eu vou tem falar o quase quê? 50. Tempo do Silvio Eu vou Santos. falar o quê? Tá, mas só um pouquinho. Quem assiste é o quê? Os inscritos. Não, inscritos no Espectadores. canal, mas quem Espectador. assiste? Espectadores, nossos... Não é tele. Não. Agora Tele, no caso, aí. de televisão. Visão, exatamente. Mas e o assistem na YouTube TV passa também. onde? No No celular, celular, no né? computador. Na TV Pra ti que é também. jovem, as pessoas mais velhas. Ah, é assistem Eu vejo na TV. Né? Até no carro, assim, enquanto tu tá indo, dá pra deixar. O Cavaleiro tu Preso na escuta. Armadura é o livro que eu recomendaria. Muito Qual? bom. Melhor livro que eu já li na vida. O Cavaleiro Preso, na Preso Armadura. É legal? Nunca Um tinha livro ouvido falar. curtinho, objetivo, de leitura simples. Nossa, tu é prolixo. Pois é. Mas a galera vai se beneficiar bastante desse livro. É a confusão, É a confusão, né? É a entendeu? confusão aparecendo. Tá. Uma pessoa que você gostaria de ter conhecido. Que já faleceu. Deu baixa no CPF, como diria a Janes. Olha, acho que no meu íntimo eu responderia meu pai. Gostaria de ter conhecido meu pai. Mas também
Ai, meu Deus, não sei. Ai, não faço ideia. Ah, claro que sim, Fred Mercury, com certeza, um gay de verdade. Puta gay. Gostaria muito de ter conhecido. E alguém que você gostaria de conhecer, que ainda é vivo? Eu gostaria muito de conhecer... Ai, não sei, eu tenho conhecido tanta gente legal, tô matando as minhas vontades. Essa pergunta Qual a atrai as próxima? pessoas mais do que a das falecidas. Quando a gente pergunta quem você gostaria de conhecer, as pessoas travam. Pois é, né? Que a gente tem tanto acesso à pessoa pelos recortes. Ai, mas eu gostaria muito de Donald conhecer a Britney Trump, Spears. Britney Spears. Pra falar, vem cá, o que aconteceu contigo? Olha só, tive o mesmo surto. Pois é. O que tá acontecendo? Conta pra gente, que, pelo amor de Deus, tá completamente louca ou tá fingindo? Eu acho que tu tá fingindo. Pra não ser incomodada. Pode ser. Eu gostaria de conhecer a Britney Spears. Acho que seria um papo legal. Uma música pro nosso Spotify. Eu gosto muito de qualquer coisa. Whitney Houston. Whitney Houston, aquela música Greatest Love of All. É esse o nome, Greatest Love of All. Que é o maior amor de todos. Eu tenho comigo mesmo, Que é aquela super mulher legal. é maravilhosa. Maravilhosa. A playlist do Henrique, que eu já ouvi várias vezes. É música de velho, né? É coisa É esquisita. coisa da minha idade, não da Qual tua. é a idade que o Spotify te deu? Ah, eu não olhei o meu ainda. Meu 23, porque eu ouço muito funk. Meu Deus. 23. Não, eu vou nas nuances. Eu vou de rock set, a funk, a sertanejo, a Bonnie Tyler. Eu danço bastante. Né? Eu Na curto. tua retrospectiva do Spotify não deu uma Terrível, idade, ela é não uma deu uma idade, esquisitice. assim. Deve ser um Eu não vi a 75. minha. A Tem que confusão, A confusão de novo espelhada no Spotify. né? E a retrospectiva do iFood, como é que ela tá? Não vi isso. Gente, tem Não, isso? não tem, assim. Não tem? Não tem, mas é só uma reflexão que eu fiz comigo mesma. Tipo, parabéns, Gabriela. Esse ano você comeu tantas fatias de pizza. Nossa. Você comeu tantos hambúrguer. olhar. Sabe? Aparece Aparece. isso? Eu não quero saber, vou desinstalar o aplicativo hoje. Aparece Pra não ver, qual pra não foi correr seu- o risco de ver quantas calorias. Parece as calorias não, mas eu calculei por conta, né? Qual foi o seu primeiro pedido do ano, assim, Ah, mas tu sabe? te odeia, né? Pra olhar isso no iFood, Deus me livre. Não, Não, é vamos motivacional. fugir. tempo pra ver. É É motivacional. Não, Deus me livre. Ai, Gabi. Tá, e quais os planos pro próximo ano? Emagrecer mais, ficar mais bonito, mais rico. Sem precisar emagrecer mais, sem precisar ficar mais bonito, sem precisar ficar mais rico. Tá, e o que tu quer deixar atrás? Não entendi nesse ano de nada. 2025? Eu também não, na verdade é Eu sem entendi, sofrimento. eu entendi. Sem sofrimento. É. Eu quero fluir sem esforço, esse é o meu maior plano. Quero fluir sem esforço. Como um rio, Uhum. uma cachoeira. Como ter vestidos Eu vaçantes estou e numa olha, ele vai vibe sem aqui. esforço. Eu falei pra Janice que eu tô passando pano assim, ó. Dá pra te contratar. Tem que deixar uma mensagem, é isso? Olhando Aquela pra lá, câmera. moça. O que tu quer deixar para esse ano de 25 pra trás? Entrar em 26, sabe? Zerado. Meu Deus, entrar em 26 zerado. Ai, quem tá Eu tô entrando bem zerado em 2026 já. Não, mas olha, eu acho que 2025 me trouxe uma reflexão bem legal que eu compartilho com a galera, que é preferível agradar a própria consciência e desagradar ao mundo do que desagradar a si mesmo para agradar ao mundo. Porque o mundo é transeunte, ele vem e vai. Vem e No vai. fim do dia, tu contigo mesmo. A cabeça que deita no travesseiro é a tua, né? É aquilo que a Glória e a Maria falou, né? O dia que tu morrer, ninguém vai deitar por ti, é tu lá, né? É isso aí. Uau. Essa é a mensagem. É a mensagem